Olá, seja bem-vindo à nossa aula de relacionamento entre tarefas. Tecnicamente dizendo, a gente vai falar sobre dependência entre tarefas dentro do cronograma, ok? No MS Project tem 4 dependências entre tarefas que podemos configurar na ferramenta. E são elas: término a início, início a início, término a término, término a término, início a término. Então são as 4 dependências entre tarefas que podemos estar aí configurando a ferramenta. Entendendo uma por uma, término e início como padrão do MS Project. Lembrando nosso cronograma lá, termina uma atividade, inicia a seguinte. Então, isso é um padrão já configurado dentro da ferramenta, ok? E tem o início e início, resumidamente, isso significa dessa forma, tá? As atividades, elas tanto iniciam as atividades, elas iniciam ao mesmo tempo, ok? De uma definição, o que significa que a tarefa predecessora é a tarefa correspondente à outra que vem antes, tá? E a sucessora, dependendo do seu referencial, a tarefa que vem depois. Então, a tarefa predecessora e sucessora iniciarão ao mesmo tempo. Falando de forma mais técnica, a data de início da tarefa predecessora determina a data de término da sucessora, tá? Mas vamos mais para frente, como informei aqui nos slides, na apresentação, vamos estar trabalhando diretamente aí na ferramenta, como é que configura uma por uma. Fique tranquilo que vamos ver nos exemplos a seguir, ok? Outro tipo de dependência é o término, né? Ou seja, atividades elas terminam, as tarefas elas têm que terminar aí ao mesmo tempo. Elas podem ter data de início diferente, mas elas terminam aí na mesma data. E tem o início a término, que é o contrário de término e início, né? Uma maneira bem prática de entender isso, imagine que você tem uma tarefa B, sucessora, ela não pode terminar até que a tarefa A, predecessora aí termine, ok? Então, é um relacionamento aí pensando ao contrário em relação à atividade término-início, agora início a término, ok? Vamos ver agora na ferramenta. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Então, como é que eu configuro término e início? Na verdade, já configuramos. Por padrão, depois que você selecionou tudo e vinculou as tarefas, por padrão, o MS Pro já configura esse tipo de relacionamento, que é o término e início. Inicia a atividade predecessora, ok? Inicia a atividade sucessora. Então, você já aplicou o tipo de relacionamento início. Ok? Então, vamos agora aplicar o relacionamento início. Vamos verificar aqui, ó, nessa atividade, levantamento dos serviços necessários em pisos e azulejo. Vamos definir que essa tarefa ela inicia junto com a tarefa levantamento dos serviços necessários em alvenaria. Então, o que a gente faz? Vou clicar 2 vezes sobre a tarefa 9, levantamento dos serviços necessários com piso e azulejo. Dei 2 cliques. Vou na guia predecessora. E observem que na guia predecessora já me informa que a predecessora dessa tarefa é a tarefa 8, correto? A tarefa 8, levantamento do serviço necessário em alvenaria, correto? A atividade predecessora da 9, a tarefa que vem antes, é a tarefa 8, ok? Por padrão, como informei, o Pro já configura término e início. A gente vai mudar aqui, ó, o tipo de relacionamento para início. Observe que a atividade 9 começa no dia 17, e a atividade 8 começa no dia 12. A partir dessa definição, vamos aplicar e você vai ver a diferença. E observem que as duas atividades agora, elas iniciam aí a início da partida 12. Observe que quem definiu a data de início é a atividade predecessora e a atividade sucessora respeitou também essa data de início. Perfeito? Vamos lá. Agora vamos estar tratando sobre atividade término, ou seja, as atividades elas vão aí estar terminando ao mesmo tempo. Então vamos definir que a atividade pintura e atividade hidráulica vão ter esse tipo de relacionamento. Então clicando 2 vezes novamente, é o mesmo procedimento, só muda o tipo de dependência que eu estou aplicando. Então cliquei 2 vezes em pintura. Vou mudar aqui, me informou que a predecessora é a 10, correto? Na 11 é 10. E vamos estar alterando aqui para término.
Vamos lembrar aqui a data. Uma termina no dia 23 e a predecessora termina no dia 20. Depois que eu apliquei o processo, observe que a atividade novamente sucessora respeitou aí a data final da atividade predecessora. Perfeito? Então todas elas terminam aí no dia 20/4. Ok? Vamos lá. Atividade de início e término. Vamos estar aplicando entre levantamento dos serviços necessários em outros e em relação ao levantamento dos serviços necessários em pinturas. Observe que nosso cronograma, olha como ele tem mudado a posição das barras do gráfico de Gantt em relação às dependências que vamos configurando. Então, visualmente, você consegue visualizar, entender que aqui eu tenho relacionamento início-início. Observe que as barras estão em paralelo ao seu início e em paralelo estou em término aqui, ó, essas duas tarefas. Então, a gente consegue aí ter uma certa visualização do que está acontecendo. Perfeito? Vamos mudar aqui atividade de outros em relação a pinturas. Relacionamento início-término. Vamos clicar 2 vezes aqui em outros. E vou mudar aqui, ó, para início-término o tipo de relacionamento. Observe a data de início das duas. Uma está dia 20, outra 23. Ou termina dia 20, ou termina dia 25. Perfeito? Depois que eu cliquei em OK, deixa eu arrastar aqui o gráfico de Gantt, você também possa ver graficamente e você consegue perceber aí a diferença. Ok? Observem que a atividade ela mudou, a sua data final da sucessora passou para o dia 20/4. Ok? Então observe graficamente a mudança aqui em relação às atividades agora, depois se aplicou todos os tipos de relacionamento dentro da ferramenta. Então é isso. Essas são as 4 dependências de forma prática aí que você possa estar aplicando no seu dia a dia, na gestão de projetos que você possa ter no seu cronograma. Ok? Então vamos lá. Então, até a nossa próxima aula.